Mateus, capítulo 16. Gente, hoje a gente termina essa série de mensagens falando sobre a igreja, né? Então a gente falou, o Everton pregou aí no texto de Atos 2:42, semana passada aí eu falei sobre as prioridades da igreja, e hoje eu vou falar sobre a igreja ser e pertencer, né? Assunto tão importante aí para nós. E para isso eu queria ler o nosso famoso texto, né? Inclusive, se você está chegando à Missão 1618, você não sabe por que o nome da nossa igreja se chama Missão 1618, é por causa de Mateus, capítulo 16, versículo 18, tá bom? Mas a gente vai ler a partir do versículo 16, tá bom? Que diz assim, Mateus 16:16. Respondendo, Simão Pedro disse: O Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado é você, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que revelaram isso a você, mas meu Pai que está nos céus. Versículo 18. Também eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus, e o que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Então Jesus ordenou aos seus discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Cristo. Vamos fechar os olhos, orar? Pai, essa é a tua palavra, Pai, palavra inspirada. A sua palavra é útil, Pai, para repreensão, para exortação. A sua palavra, Pai, é útil para o crescimento, para nos formar, ó Pai, em pessoas maduras, ó Pai, pessoas que buscam a Tua glória e de fato glorificam o Teu nome no nosso dia a dia. Nos ajude a compreender o texto, Pai, que o Senhor nos ilumine. É isso que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Gente, Mateus 16:18, vocês sabem que é a minha passagem assim, da Bíblia preferida, né? Porque ela fala sobre a identidade da igreja. Mateus 16:18 acontece algo interessantíssimo, que é a promessa de Jesus. A promessa de Jesus é que ele vai fazer dos seus discípulos a sua igreja, ok? E o que é a igreja? Que é a grande pergunta. O que é a igreja? Algumas pessoas vão dizer, a igreja somos nós, certo? A igreja é o lugar que eu vou ao domingo. E essas duas perguntas e respostas, né, elas estão certas, mas elas são incompletas. Porque igreja é algo complexo. Igreja não é simples de definir e esse é o trabalho que a gente vai tentar fazer aqui em 40, 50 minutos e mesmo assim a gente vai sair ainda pensando, ele devia ter falado que a igreja é isso aqui. Vai ficar faltando alguma coisa, né, gente? 2000 anos e é difícil definir o que é a igreja, né? Mas a primeira coisa que você precisa ter na sua mente aí é o seguinte. Essa passagem aqui, a gente está chegando na reta final do ministério de Jesus. Já faz algum tempo que Jesus tem chamado pessoas para o seguir. Jesus tem realizado milagres, feito maravilhas. Jesus tem percorrido todo o território israelita, né? Tanto na Judéia, Galiléia, né? Jesus tem essas idas e vindas em Jerusalém, se retira para os lugares distantes, as aldeias, né? Então Jesus está acontecendo que Jesus está andando e realizando grandes coisas, né? No seu ministério público. E agora Jesus está chegando numa região mais extrema do território israelita, né? Próximo aqui, versículo 13 diz isso, né? Cesareia de Filipe, né? Ou de Filipos, dependendo de como estiver aí, que é uma região mais ao norte, né? Ela está mais afastada de Jerusalém, como se ele estivesse realmente nas portas do mundo gentílico, né? Como se ele estivesse chegando nesse extremo, e você sabe que Jesus não pisou fora, né, do território israelita, ele se concentrou o seu ministério ali dentro do território israelita, mas ele chega com seus discípulos num lugar de fronteira. Algumas pessoas até dizem que existe um lugar lá realmente conhecido como Portas do Inferno, né? Eu não vou entrar nessa questão arqueológica, geológica agora, né? Mas a questão é que Jesus chega num momento distante, né? Num lugar distante, com seus discípulos, e ele pega esse feedback, né? É o Enem de Jesus, né? Então é assim, o que vocês entenderam? Vocês estão andando comigo há tanto tempo, vocês viram os milagres, as multiplicações de pães, pessoas sendo ressuscitadas,
o paralítico andando, o cego vendo. O que vocês entenderam? Vocês escutaram as parábolas, o Sermão do Monte, vocês estavam lá. O que vocês entenderam? Antes dele perguntar isso para os discípulos, ele havia feito essa mesma pergunta a respeito do povo. O que a multidão compreendeu de Jesus? E a verdade é que a multidão ela não chegou no raciocínio de que Jesus era o Cristo, o Filho de Deus vivo. A resposta certa é a resposta de Pedro, certo? A multidão acha que Jesus é um profeta, é um curandeiro, é alguém que tem poder e é alguém enviado de Deus, mas é alguém que é só isso. Então eu estava conversando com uma amiga minha que está fazendo um intercâmbio lá nos cafundéu da Europa lá, né? E ela estava falando assim, Tiago, as pessoas aqui, elas estão impressionadas que eu fui na igreja. E aí uma pessoa que mora na Turquia, está lá na cidade dela lá, está em Malta, né? Na cidade, inclusive, que Paulo passou por lá. E a pessoa falou assim, mas assim, como que é isso? Você vai na igreja? Aí ela falou assim, não, eu vou adorar Jesus. Ela falou assim, mas qual... E a pessoa turca, né? E quais os outros deuses que você adora? Ela falou, não tem outros deuses, é só Jesus. E a pessoa falou assim, não faz sentido isso. Perceba bem, né? Então tem gente... Jesus é só um profeta, por que você adora? Essa pessoa respondendo, Jesus é só um profeta, por que você adora um profeta? Para nós aqui ele é só um profeta. Então você chega... Essa compreensão dessa pessoa é uma compreensão muito semelhante à dessa multidão que viu os milagres, que estava nas multiplicação dos pães. Pessoas que talvez escutaram os sermões de Jesus, gente, ao vivo e a cores lá, Jesus, a entonação de voz. Percebeu Jesus, viu Jesus com os olhos, mas não chegou no entendimento necessário para a salvação. Certo? Mas a mesma pergunta é direcionada a Pedro, ou aos apóstolos, e Pedro, ele toma a frente, né, e responde, né, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ou seja, Cristo não é o sobrenome de Jesus, a gente sabe disso, né? Que Cristo é a palavra grega que se refere a Messias, né? Que é a palavra no hebraico, para dizer que ele é o ungido. É aquele a qual recebe uma missão de Deus, e propriamente de Deus, e é capacitado por Deus para cumprir. É aquele que realiza a obra prometida. Então, a expectativa messiânica, por exemplo, era que o Messias iria cumprir todas aquelas promessas que Deus fez no Antigo Testamento, através dos profetas, através da lei, enfim, que o Messias ele tornaria possível aquelas promessas. Então Pedro está dizendo, você que é o Cristo, você que é o Messias, você que é a pessoa capacitada, o ungido de Deus. Mas não é somente alguém que é enviado em nome de Deus, que é capacitado por Deus, mas é também um filho de Deus da mesma natureza. Você é filho de Deus, você compartilha algo que é de Deus. A natureza. Então, o credo constantinopolitano, né? Ele diz que o Filho é Deus de Deus, luz das luzes. Então, você precisa entender isso, que existe essa semelhança entre o Filho e o Pai. Inclusive, os discípulos vão entrar nessa discussão, né? Mostra-nos o Pai. E Jesus fala, estou aqui, né? Olha para mim, que você vai ver o Pai, porque eu e o Pai somos um. A conclusão é lógica. Quem quiser encontrar com Deus, precisa se encontrar com Jesus. A glória de Deus está revelada na face de Jesus. Você quer ver Deus? Só há um caminho. Entendeu? Por isso que nós não acreditamos que todas as religiões levam a Deus. Isso para nós é um absurdo. Entendeu? A pessoa que vive nessa realidade, para nós cristãos, né? Se você não é cristão, não é um absurdo para você. Mas para nós cristãos, é um absurdo uma pessoa querer encontrar Deus em todos os lugares, sendo que Deus escolheu uma face para se revelar, um caminho para se revelar, e esse caminho é Jesus. E olha só, não basta, que a gente está olhando para o exemplo aqui do texto, você pegar a sua Bíblia e você vai ver, não basta escutar a voz de Jesus, porque a multidão escutou. Não basta olhar para os olhos de Jesus, porque essa multidão também olhou. Não basta receber o milagre de Jesus. Inclusive, essa é a minha resposta, porque há tantos evangélicos no nosso país e tão pouca gente convertida. Tanta gente que recebe milagres extraordinários realizados pelo próprio Jesus. Jesus é assim, ele não cura só crente, né? Não faz milagre só para crente, mas pouca gente convertida de verdade. Por quê? Porque a conversão
ela não é simplesmente algo que o ser humano consegue produzir. Conversão é graça de Deus. É graça de Deus. Precisa de revelação do Pai. Precisa que Deus faça essa obra de abrir os olhos daquele que escuta e daquele que vê e daquele que é alcançado por esse encontro. É por isso que tantas pessoas se encontraram com Jesus e não tiveram suas vidas transformadas. Por quê? Porque faltou-lhe a graça. Faltou os seus olhos se abrirem, os seus ouvidos destamparem. Faltou o coração ser transformado em coração de carne. O coração de pedra ser trocado. Você percebe bem a complexidade? E aí que está a grande questão. Por quê? Porque a igreja é feita de gente convertida. De gente que nasceu de novo. Gente que não passou por essa experiência da salvação, da revelação de Deus. Não é igreja. E a gente está falando sobre igreja. Quem é a igreja de fato? Igreja são os discípulos convertidos. Os discípulos salvos. Por que eu estou usando essa palavra discípulo salvo? Porque tem muita gente que está ali no meio da escola do Messias, na escola dos discípulos, mas ainda não passou por essa experiência de ser salvo de fato. Você percebe isso? Então, olha só. Tem um teólogo suíço, o nome dele é Baltazar, o James Smith cita ele no livro dele, que diz o seguinte, né? Que uma mãe, ela com seu filho recém-nascido, então nós temos duas mães aqui, recém-mães, né? A mãe, ela olha para o filho e ela sorri para essa criança, esse recém-nascido. E dias ela fica sorrindo, porque ela olha para a face do seu filho e fica ali, maravilhada, agradecida a Deus porque ela tem um filho, a bênção de Deus. E o filho olha para ela e não faz nada, entendeu? Não faz nada, porque não sabe fazer. Inclusive, a gente acha que a criança, ela sorri, né? Quando ela está ali recém-nascida, sorri, aquilo ali é reflexo, né? Reflexo motor, né? Toda criança tem isso. Então, ela riu para mim, não riu, porque não sabe ainda, entendeu? Ainda não desenvolveu cognitivamente, motoramente para fazer isso, né? Então, ela ainda não fez essa associação de contemplar a face da mãe e se alegrar. A criança é incapaz de fazer isso, entendeu? Só que a mãe fica fazendo isso pro filho o tempo todo. Até que um dia ela recebe de volta esse sorriso. E é genuíno. E a gente se derrete. O pai também, né? O pai, quando olha e vê, fala assim, riu pra mim. Ele se derrete, ele fala, graças a Deus, eu tava cansado de ser desprezado. A gente fica assim, né? Porque é esse amor que a mãe vai derramando sobre o seu filho que um dia é retribuído. Que essa criança, então, responde a esse estímulo, a esse amor que é dado a ela. Certo? Então, é isso que acontece na salvação. O Deus, o Pai, fica sorrindo para nós, nos agraciando com a sua palavra, com a sua mensagem, com a sua luz, transformando o nosso coração de pedra no coração de carne. E, de repente, aqueles que eram inimigos de Deus sorrir de volta para Deus. E aí a gente tem o quê? Salvação. Essas pessoas com o coração transformado, essas pessoas que agora conseguem responder a Deus, dizer para Jesus, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, pela fé. Essas pessoas, então, recebem também a graça de se tornarem a igreja que Jesus está edificando. A igreja que Jesus está edificando. Porque se Deus tem um plano, fala a verdade, Deus tem um plano? Tem. Se ele tem um plano, o plano dele está concentrado no que é a igreja. Porque é onde claramente, entendeu? Deus não tem pra gente assim, um projeto político, tá bom? Um projeto de capitalista ou até comunista. Ou seja, Deus não tem isso não está explícito na Bíblia. Mas Deus tem um projeto muito bem descrito na sua palavra, que é a igreja. É por meio da igreja que as obras do inferno elas são vencidas. A igreja ganha essa capacidade de Deus. Tá entendendo? Nós estamos falando para cristão aqui. Porque o cristão ele entende isso. Que o inferno ou a morte, dependendo como está a sua tradução, trouxe efeitos para o mundo, efeitos negativos. Colocou o homem contra o homem contra Deus. O planeta está destruído e sendo destruído. As cidades são cidades que não têm segurança. Os muros estão sendo derrubados, as ruas cheias de salteadores,
os impérios vêm, vão e escravizam e fazem todo tipo de coisa mais... Enfim, e o mundo é isso, é o cenário da morte, do inferno. Inclusive, muitas pessoas vão dizer que esse mundo é um inferno, né? Algumas pessoas falam, é um inferno acordar segunda-feira e ir para o meu trabalho. Esse mundo só pode ser um inferno. O cara foi, por causa de uma moto, morreu. Por causa de um carro, o assaltante foi lá e tirou a vida dele. Esse mundo é um inferno. Há corrupção. Esse mundo é um inferno. A gente chega no hospital para ser atendido, dá dipirona pra gente, né? Resolve sua vida. Há corrupção, desvio de merenda, há corrupção, há morte, há inferno, há pecado, certo? Qual é a maneira que Deus combate essas coisas? Qual é a maneira? É através de um rei? Não que a gente está acostumado, né? Porque o nosso rei é esse rei que se recusa a subir a Jerusalém. Não quero, não é agora, não é desse jeito. É o rei que lava pés dos discípulos, é o rei que diz que é através da igreja que as portas do inferno não podem prevalecer mais. Ou seja, nós estamos vivendo uma espécie de luta mesmo, né? Há uma guerra, e não é cultural, é uma guerra espiritual. Nossa luta não é contra carne nem sangue, é contra principados e potestades. Se nós queremos vencer uma guerra, nós precisamos vencer essa guerra com as armas de Deus. E as armas de Deus não são as nossas armas, a nossa capacidade intelectual. Você vai fracassar, entendeu? Realmente, ser igreja não é algo simples, porque se você começar a pensar sobre a profundidade do que é ser igreja, você vai ter que rever, tipo assim, qual é a vontade de Deus para sua vida, qual é a missão de Deus nesse mundo, o que ele está querendo fazer de verdade, né? Então, se você já leu o Apocalipse, você já sabe o que vai acontecer com esse mundo, né? Então, o mundo vai ser destruído porque precisa de outro. Mas enquanto esse dia não chega, a igreja avança sobre o mal, sobre o inferno, sobre a morte. Enquanto ela avança sobre o inferno, sobre a morte e sobre o mal, ela vai proclamando o evangelho do reino de Deus, dizendo para as pessoas: existe um reino, existe um rei, não é César. Não é César. Inclusive, essa ideia do César, né, o imperador, ele começou a ganhar esse título de Deus, né? Que o César é tão poderoso, o reino dele é tão poderoso, e as obras que ele faz é tão extraordinária, o seu poder de guerra é tão incrível, que ele só deve ser Deus. Ele deve ser o quê? Filho de Deus. A declaração de Pedro é clara que só existe um Senhor, um Kyrios. Só existe um Senhor, e esse Senhor é o único Deus, é Jesus. Existe um Filho de Deus, mas esse Filho de Deus não é César. O seu governo não é um governo desse mundo, pelo contrário. Esse Filho de Deus está em oposição aos poderes desse mundo. Leia Salmos capítulo 2. O ungido de Deus irá devastar, destruir os reinos desse mundo. Os seus reis e os seus reinos. Percebe isso? Há uma luta, sim. E essa luta será vencida. Então, mas olha só, o salmista, no final dos Salmos, ele ainda diz: mas, ó reis, sejam prudentes, beijem um filho, busquem arrependimento, busquem comunhão com ele. Então nós temos uma mensagem. A igreja, como que a igreja vence esse império das trevas? Como que a igreja vence o inferno, a morte? Por meio da proclamação da vitória desse rei sobre a própria morte. Certo? Mas isso aqui é um assunto longo demais. E eu vou deixar ele para outro dia, para a gente poder pensar um pouco mais sobre o senhorio de Jesus. Aí a gente vai falar disso em outro momento. Queria destacar assim sobre o que é a igreja. Qual é a missão da igreja? O que é a igreja? A igreja, então, a gente sabe que é feita de discípulos, ok? Mas eu queria que você pensasse um pouco mais sobre a missão da igreja. E é por isso que eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá em Mateus capítulo 5. Deixa o 16 marcado aí, depois a gente vai voltar nele. Mateus capítulo 5, versículo 13.
Mateus 5, 13 diz assim: vocês são o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para lançar fora e ser pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte, nem se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, mas no lugar adequado, iluminado, um lugar onde ilumina bem todos os que estão na casa. Assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifique o Pai de vocês que está nos céus. O que é ser igreja? A gente já vai falar de ser e pertencer. O que é ser igreja? Ser igreja é ser discípulo de Jesus. É ser alcançado pela graça de Deus, é ser salvo. Mas não é uma questão individual, é uma questão de que você é salvo e colocado junto a outras pessoas, é estar junto, certo? Ser igreja é ser sal da terra e luz do mundo. A gente já ouviu isso várias vezes. E o que é ser sal da terra, meus amigos? Mais do que dar um temperinho na carne, o sal ele tinha uma propriedade específica daquela época, que era conservar aquilo que foi morto, certo? Então você matava um animal, para você não perder esse animal, o que você tinha que fazer? Salgar. Salgar para que esse não morresse. O sal é verdade que ele destaca o sabor das coisas, mas eu queria que você olhasse para o primeiro significado de um sal no contexto de Jesus, que era conservar aquilo que estava se perdendo. A igreja é chamada a ser, e ela tem uma missão. E no mundo nós realizamos essa obra de conservar o que vai se perdendo. O mundo é isso, gente. Esse mundo de morte está morrendo. Não sei se você sabe disso. O mundo de morte está morrendo. As pessoas estão perdidas e cada vez mais perdidas. O amor está acabando e vai se esfriar, e no fim dos tempos, será que Deus vai encontrar amor? É essa a questão, é esse o que o texto diz. Mas a igreja está colocada no mundo para que esse mundo não acabe de um dia para a noite. Para que ela possa conservar a vida, beleza, comunhão. Para que as pessoas tenham tempo de se arrependerem dos seus pecados. Para que as pessoas tenham tempo de escutar o Evangelho, para que as pessoas tenham tempo de ter a sua vida restaurada, redimida, a sua fé recalibrada para Cristo. Porque se você tirar a igreja da sociedade, acabou. Essa que é a verdade. Acabou. O mundo simplesmente vai deixar de existir, porque o mundo está morto, o mundo jaz do maligno. Essa é a mensagem bíblica. Nós somos colocados no mundo para que o mundo possa ser conservado. A igreja, então, ela tem essa propriedade de ainda conservar o pouco de vida e de habitação que esse mundo tem. Pouco de amor que ainda existe, esperança, dignidade humana. De cultivar o mínimo de planeta e de pessoas e de sociedade. Essa é a verdade, né? Que a igreja ela tem essa questão. E aí, o Jesus continua, né, dizendo que a igreja também é luz do mundo. É luz do mundo. Inclusive, essa é uma profecia para o Messias, que o mundo experimentaria a luz dele. O Messias seria a luz das nações. Mas agora Jesus, que é a luz das nações, a luz do mundo, ele diz isso em João capítulo 8 também, ele vai dizer o seguinte, que vocês, os discípulos, vocês são a luz do mundo. Vocês são como uma cidade no monte. E aí, perceba bem, se existe uma cidade situada no monte, bem iluminada, a conclusão lógica é que em volta desse monte há trevas, há escuridão. E há a noite tenebrosa. Só que aquele caminhante, aquele forasteiro, aquele que percebeu em quão grandes trevas ele está, quando ele se percebe e busca um abrigo, para onde ele olha? Para o monte. Longe vejo, lá naquele monte, uma luz. Será que aquela cidade é lugar seguro? Tem abrigo? Tem segurança? Qual é a aposta desse viajante? Fico nessas trevas ou eu corro para essa cidade?
Ou eu vou para esse lugar? Ou eu vou para essa realidade onde as trevas não prevalecem? Ó, perceba bem a linguagem? Onde as trevas não prevalecem. O que eu faço? Então a igreja é esse lugar. Ou são essas pessoas que se tornam cidade, refúgio, abrigo para aqueles forasteiros, para aquelas pessoas que estavam perdidas em grandes trevas. Percebe? Quando você fala, eu sou igreja, o que você está se referindo? O que você quer ser? Qual é a sua função? Sua função está relacionada a isso. Você precisa brilhar para que as pessoas que estão perdidas possam vir, quem sabe, até você e você possa brilhar a luz que não é propriamente sua, mas é a luz de Jesus, para que você brilhe a luz de Jesus para as pessoas. Não se pode esconder uma lamparina debaixo da mesa ou debaixo de um cesto. A luz, ela existe para trazer claridade a essa realidade. E é por isso que a perspectiva cristã de vida, ou seja, a cosmovisão da realidade, ela é muito mais eficiente do que qualquer outra cosmovisão, porque nós estamos vivendo sobre a luz do Evangelho e enxergando as coisas como ela é. Não nos relacionamos com a realidade de maneira maluca, como se houvesse salvação em qualquer outro lugar a não ser em Deus. O Mateus falou sobre se relacionar com as riquezas, mas não só com as riquezas. Os bens, as posses, os cargos, enfim, os títulos. Se relacione com essas coisas através da luz de Cristo. E a igreja, ela precisa brilhar essa realidade. Ela precisa brilhar essa realidade. Para que nós aqui não nos escondamos desse mundo perverso e esse mundo que está em trevas. Clamando por salvação. Inclusive, muita salvação que não passa por Cristo. É uma coisa que não faz sentido. E aí a gente se vende a homens achando que a gente está fazendo a coisa certa, tentando brilhar uma faísca, enquanto Deus tem pra gente uma luz, um sol. Ser igreja significa buscar e encarar e assumir essa responsabilidade de que eu preciso ser sal e luz. Eu preciso ter capacidade de conservar. Eu preciso ter capacidade de iluminar. Eu não posso ser só alguém que vem nesse mundo para consumir. Eu não posso ser um peso morto nessa terra. Eu preciso ter algum tipo de relevância. Alguém precisa ser abençoado quando se encontra comigo. Tá entendendo? Mas a gente está acostumado a simplesmente me dá, né? A musiquinha que passava aí. Né? Não me entendo sua época, não. Mas da época não, condenou. Mas aí é isso. A gente está acostumado a vir na igreja para pedir, para não sei o quê, e é tudo eu. E a gente não descobriu, e ainda que a gente é abençoado para abençoar. Que Deus ilumina a sua luz sobre nós para que a gente possa iluminar o caminho de outro. Né? Então é isso. Ser igreja é ser sal e luz, mas ser igreja e não pertencer a uma igreja é algo incoerente, certo? As pessoas dizem, não, para ser igreja eu não preciso ir na igreja. Eu posso ser igreja sozinho, porque eu tenho a Bíblia na mão. Inclusive, essa Bíblia aqui que você está segurando na mão é um presente assim da igreja para você. Não sei se você sabe, tá? Então, assim, precisou que a igreja lutasse por isso. Tanto nos primeiros séculos, quanto no século XV e XVI também, para que você pudesse ter essa Bíblia na mão e falar, não preciso de vocês. Né? Então, é uma coisa incoerente, né? Então, assim, ser igreja significa que nós também precisamos pertencer a uma igreja. Por quê? Porque você não pode ser igreja sozinho. A pessoa fala assim, a igreja sou eu. Você não é igreja. Você não é igreja. Porque igreja não é você, igreja é plural. Por exemplo, quando você pega Mateus 16 e Jesus diz, sobre essa pedra edificarei a minha igreja, a palavra ali é eclésia, né? Que é a mesma palavra para assembleia. Os gregos tinham as assembleias e eles se reuniam assim, como se fosse uma reunião igual a nossa, assim, para deliberar sobre assuntos a respeito da sociedade. O que Jesus está falando? Os gregos têm a assembleia deles,
eles deliberam assuntos políticos a respeito da sociedade, eles têm a lógica deles, a filosofia deles, a ideologia deles. Entretanto, eu também tenho uma proposta para o mundo, mas essa assembleia, ela não é reunida sobre uma filosofia, uma ideologia de qualquer um, ela é fundamentada em quem eu sou. E é através dessa assembleia que eu vou trazer as transformações que eu quero para o mundo que está aí diante de vocês. Tá vendo? Então a gente é convocado a ser essa assembleia, né? Inclusive o nome Assembleia de Deus provavelmente deve vir disso, né? Assembleia. E essa Assembleia de Deus somos nós, né? O povo de Deus reunido sobre a liderança e o comando de Deus. Aqui não tem, Deus, eu acho que a gente tem... Não, cala a boca. Aqui é Deus. Jesus já é o Senhor dessa Assembleia, já é o Senhor, é o Salvador, é o Kyrios. Ele que governa, entendeu? Ele não está assim, sua palavra. Ele está assim, se você não permanecer na minha palavra e a minha palavra não permanecer em você, então você não tem nada comigo. Nem meu pai tem nada com você. Então aqui nós estamos aqui para obedecer. Certo? Não estamos aqui para falar, os meus planos. Não, tem meus planos não, meu amigo. Se os seus planos for o plano de Deus, já abre mão para a tristeza não ser maior, tá bom? Então assim, Deus tem a sua assembleia. Só que essa assembleia, que é a Igreja Universal, a Igreja Católica, é a mesma palavra, né? A igreja que ele está salvando de discípulos de todo lugar do mundo. Todo lugar do mundo tem gente sendo convertida. Essa igreja de todo mundo, ela faz parte de algum lugar, ela tem essa comunidade local, ela tem o seu ajuntamento. Então, por exemplo, Atos capítulo 11, vai lá comigo. Está bem pertinho. Atos capítulo 11, versículo 25. Depois, Atos 11, 25 diz assim: Depois Barnabé foi a Tarso, à procura de Saulo, e quando o encontrou, levou para Antioquia. E durante um ano inteiro se reuniram naquela igreja. Ué, então a igreja não é só nós, não? A igreja também é um lugar? Tá parecendo. Naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados de cristão. Então, perceba bem, o Saulo de Tarso, a gente conhece a história dele, né? Se converte, vai para Tarso, passa ali alguns anos. O Barnabé fica sabendo que o Saulo se converte, vai para lá, porque sabe que o Saulo era um fariseu, era uma pessoa instruída, era uma pessoa que havia vivido muita coisa e que Deus tinha operado uma salvação. Para salvar uma pessoa como o Saulo tem que ser algo de Deus, é genuíno. Então Barnabé vai lá olhar, vai falar, se Deus começou uma obra ali, o negócio é bom mesmo. E vai lá e busca Saulo na cidade dele. E aí ele chega na cidade de Antioquia. O que tinha na cidade de Antioquia aí pelo texto? Uma igreja. Ou seja, a igreja tinha um lugar. Você sabia onde era. Não estou falando de pedra aqui, não. Mas uma igreja que se reunia em algum lugar. Em algum lugar eles se reuniam. Tinha uma igreja organizada ali. As pessoas que haviam sido salvas, elas se juntaram com um propósito. E o Barnabé sabia que havia uma reunião, um ajuntamento, uma congregação de discípulos, a qual ele chama, a qual o Lucas está chamando aqui, de igreja. E ele leva o quê? O Saulo para essa igreja. Por quê? Porque a lógica do dia de hoje é o seguinte, Deus está em todo lugar, então assim, só a Bíblia e o YouTube, tudo certo. Não é isso? Mas olha só o que o Barnabé está falando. Para que um cristão possa desenvolver as suas capacidades, ele precisa da comunidade local. Eu preciso que Saulo venha para Antioquia, para que ele comigo possa então experimentar a realidade da igreja, e aqui ser treinado, e aqui ser discipulado, e aqui então iniciar um novo ciclo na sua vida, como igreja de Jesus. Então a gente pode até passar por aquele momento de que, eu creio em Jesus, eu creio que eu fui salvo, que eu fui justificado dos meus pecados, mas você precisa passar da fase do eu creio para que eu preciso pertencer a uma igreja. Por isso que a gente procura uma igreja para congregar. E aí, nesses dias de hoje, é algo muito importante, porque assim, antigamente era assim, vou procurar uma igreja para congregar, a Antioquia, que é mais próximo, vou para lá. Hoje não dá para fazer isso, né? Por quê? Porque as igrejas hoje se tornaram sinagogas de Satanás. Inclusive, essa linguagem não é minha, né? O próprio apóstolo falou isso, né? Que muitas congregações se tornaram sinagogas de Satanás. Lugares que eram para ser igrejas saudáveis.
igrejas onde a palavra é pregada, onde a comunhão é cultivada, se tornaram lugares onde o diabo reina ali, governa, né? Onde o homem é o centro daquela reunião. Então perceba bem isso, né? Então, mas o Barnabé trouxe Saulo para Antioquia e lá eles foram reconhecidos pela primeira vez, ou chamados pela primeira vez de cristãos. Ou seja, na comunidade local é que nós conseguimos ver no outro Cristo. É Cristo. Quando a gente se une, quando a gente decide viver esse compromisso uns com os outros e com o nosso Senhor, é que Cristo pode ser visto na nossa vida. Cristo não é visto quando nós estamos sozinhos, vivendo nossas vidas desligados do rebanho, nas nossas próprias ideias. Cristo não é visto nisso, mas Cristo é visto na sua igreja. Inclusive, ele mesmo diz que nós somos o seu corpo. Volta comigo para Mateus 16 de novo. Mateus 18, melhor. Porque Jesus continua, né, definindo o que é a igreja, qual é a função da igreja, qual é o papel da igreja. Mateus 18, versículo 15, diz assim: se o seu irmão pecar contra você, vai e repreenda-o em particular. Se ele ouvir, você ganhou o seu irmão. Mas se ele não ouvir, leve ele ainda com uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda a questão seja decidida. E se ele se recusar a ouvir essas pessoas, expõe o assunto à igreja. E se ele se recusou a ouvir também a igreja, considere como um gentio publicano. Em verdade lhe digo que tudo que ligares na terra será sido ligado nos céus, e tudo que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Em verdade também lhe digo que se 2 de vocês sobre a terra concordam a respeito de qualquer coisa que vierem a pedir, isso lhe será concedido por meu Pai, que está no céu. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estou no meio deles. Então a gente pega esse versículo aqui meio errado, né? Para justificar a presença de Deus numa reunião de 2 ou 3 pessoas. Mas o contexto aqui, é claro, né? Está falando o seguinte: nós temos uma situação, né, aqui. Eu e o Everton aqui, a gente discutiu e aí teve uma desavença. E aí, eu tô achando que o Everton tá errado. E aí eu falei com o Everton, ele falou: não tô errado, não acredito nisso aí que você tá dizendo, você é mentiroso. Aí o que eu faço? Chamo o Matheus. Matheus, vamos lá. Aí o Everton se mostra ainda impenitente, né? Aí eu preciso chamar o quê? Mais gente. Mais gente, para poder julgar essa situação aqui. Há um problema entre nós. Nós somos chamados para comunhão, mas há algo claro que nos divide, certo? E aí, se caso isso não resolver, o que eu preciso fazer? Chamar a igreja. Mas se a igreja somos eu e o Matheus, então Jesus está errado. Se eu falo, a igreja sou eu. Então eu e o Matheus não demos conta do negócio que a igreja falhou. Fala a verdade. Lê o texto de novo aí, não é isso que diz? Que aí você tem que chamar a igreja. Expor isso para a igreja, ou seja, um grupo de pessoas organizadas, pertencentes a um lugar, a qual você é parte desse grupo, a esse lugar, e aí você expõe isso aí. Se a pessoa não ouviu, então, infelizmente, você vai ter que considerar essa pessoa como gentio publicano. Inclusive, isso aqui você fazer, mas nunca mais? Não, isso é um ato de disciplina, porque é irmão. Não é que a pessoa deixou de ser irmão. Não é que ela deixou de ser salvo. Ela é só um salvo que está com sérios problemas na vida dela. E um juízo de Deus para que essa pessoa possa ser transformada é que essa pessoa perceba que sem a comunidade ela vai enfraquecer. Que ela precisa da comunidade para desenvolver sua fé em Jesus. E olha só, o juízo de Deus é justamente afastar essa pessoa da comunidade para que ela perceba como que a comunidade é boa para ela e ela então se arrependa dos seus pecados e encontre lugar na comunidade, onde ela vai ser abraçada, não julgada, ela vai ser acolhida e essas diferenças vão ser resolvidas e isso vai ser um testemunho claro do amor e da misericórdia entre nós. É o texto. Amém, já se arrependeu. Glória a Deus. Glória a Deus. Então você perceba, se em verdade te digo que você ligar no céu, você terá se ligar na terra. O que você liga no céu e na terra? Decisões como essa de a gente vai afastar alguém da comunhão, vai trazer alguém para a comunhão. Tá vendo? O texto está falando sobre isso.
ele não está falando sobre, tipo assim, vamos ligar aqui agora que eu estou desejando uma BMW, viu? Não está falando sobre isso. O texto claramente está falando sobre disciplina na igreja. Vou te fazer uma pergunta agora, bem sincera. Presta atenção nisso aqui. Há como disciplinar os irmãos que não fazem parte de uma congregação? Como que o irmão vai encontrar alguém que vai dizer para ele que ele está em pecado? Como o irmão vai se corrigir dessa falha se não há congregação, se não há esse local, esse ambiente onde nós suportamos os fardos uns dos outros, onde nós estamos ministrando o evangelho uns aos outros, onde nós estamos olhando para o outro e buscando essa santidade. Inclusive, santidade sem comunidade não existe também. Porque santidade é para a comunidade. Vida cristã é vida de comunidade. É da comunhão dos santos, tá vendo? Por exemplo, a ceia. Tem como alguém compartilhar o pão e o cálice sozinho lá na sua casa? Ela precisa de outro para fazer isso. E se ela precisa de outro, alguma parte do cristianismo se tornou impraticável sozinho. Tá vendo? Para desfrutar da consciência do corpo e do sangue de Jesus na ceia, você precisa do outro. Por isso que a gente não batiza nós mesmos. Na pandemia teve uma bobeira dessa daí. O cara foi lá e batizou ele mesmo. Porque não podia ir na igreja. Uma coisa sem sentido. Entendeu? Porque se você tem que batizar, você batiza por quê? Que você dá um testemunho diante da comunidade da sua fé em Cristo Jesus. Que se você morreu para si mesmo, mas agora nasceu no reino de Deus, pertence a essa comunidade. Como? A ceia, batismo é coisa que não faz sentido sozinho. Então, assim, a gente tem essas coisas aí, por quê? Porque falta consciência da importância de o que é ser igreja. Então, ser igreja, ser sal e luz do mundo, não tem como ser sozinho. Pertencer a uma igreja significa que as coisas vão ser mais difíceis que a gente pensou. Eu estava falando isso outro dia, eu sempre falo com o pessoal que começa o nosso discipulado de novos membros, que igreja é o lugar onde Deus faz uma coisa muito maluca, que é colocar gente diferente e estranha no mesmo ambiente. Entendeu? Então tem a pessoa que fala alto e a pessoa que não gosta de gente que fala alto. Entendeu? É na mesma igreja, né? E tem a pessoa que assim, que ela gosta do cantinho dela ali, da vida solitária dela, né? Ela não gosta de muita gente, e coloca uma pessoa que é apaixonada por abraçar a pessoa, entendeu? Então, é isso. Aí a gente vai se ajustando, como diz, né? Como um ferro afia um outro ferro, assim o irmão afia o seu amigo. E a igreja é esse lugar onde a gente vai se afiando, onde a gente vai ministrando, onde a gente vai exercendo misericórdia. Porque a gente está aqui por causa de Deus e não tem como seguir a Jesus sem que as pessoas que Jesus chamou estejam do nosso lado, entendeu? Não tem como. Jesus não chamou só você, ele chamou uma multidão de pessoas. E aí, meu amigo, essa jornada é todo mundo junto. Então, às vezes eu tô ali pedalando na lagoa ali, né, dando a volta, aí passa um pelotão assim de 200 bicicletas, entendeu? E aí tem os que estão na frente, tem os que estão atrás, mas na verdade tá todo mundo junto, entendeu? E aquela coisa, todo mundo pedalando aquele ritmo, né? O próprio ciclista fala, né, que com a ajuda de outro você pedala mais, né? Você se anima. E a igreja é esse grande pelotão, onde a gente tá juntos seguindo a Cristo. Parece que alguns estão mais na frente, outros estão mais atrás. Mas isso não tem nada a ver com a gente ser especial. Tem a ver com maturidade mesmo, entendeu? Mas nessa maturidade de Jesus, ele diz para aqueles que estão na frente, ó, vai lá para trás e lava o pé daquele pessoal lá para eles virem para frente. É a linguagem do reino, entendeu? Então, ser igreja é algo extraordinário. Ser igreja, inclusive, é a sua grande missão de vida, né? Você foi chamado para ser igreja. Se você acha que tem alguma coisa errada nesse mundo, eu te convido a se juntar a esse irmão que está do seu lado e lutar para que esse algo de errado nesse mundo seja vencido pelo poder do evangelho na sua vida, na vida desse irmão. Não é à toa que na época da reforma os irmãos começaram a ficar muito indignados com o mundo que viveu. E aí eles se juntavam e falaram, não, a gente tem que se envolver com o problema do mundo. Então assim, ó, ser igreja não é
se tornar um alienígena, ser abduzido dessa realidade. Não é isso, não tem nada a ver. É você encarar essa realidade como algo transitório, existe um combate, certo? Esse combate é mais espiritual do que você imagina. É um combate de fidelidade a Jesus, de testemunho, de martírio, de, em nome de Deus, você morrer por causa do evangelho. A pessoa apontar o dedo na sua cara e falar, você é bobo demais, você é trouxa demais, vai perder o seu direito, vai perder o seu negócio, e falar, eu tentei, mas só a morte que resta agora, então é a morte. E morrerei de cabeça erguida, porque Cristo é o meu Senhor, e dentro de pouco tempo ele vai rasgar esses céus, e com a vara na mão, a vara de ferro na mão, vai despedaçar as nações, e aí vocês vão ver quem está perdendo de verdade. Essa que é a linguagem bíblica. Então perceba bem, você precisa de ser igreja, mas você precisa pertencer a uma igreja. Ser discipulado, ser pastoreado. Não estou falando por mim, não. Você pode ir para outra igreja. Inclusive, eu li um pacto de uma igreja essa semana, que lá no pacto de membresia dizia assim, ó, você está fazendo parte dessa igreja, você tem que assumir esse compromisso, esse aqui é seu direito, sua responsabilidade, e quando você sair dessa igreja aqui, você caça outra igreja. Então é isso, gente. Você tem que caçar a sua igreja. Você tem que caçar o lugar que você fala assim, é lá que Deus está me chamando, eu tenho uma missão. Não tem a ver com a sua habilidade, que tem gente que fala assim, ó, eu só vou para a igreja quando eu tiver parar de beber, de fumar, não é isso? Mas a igreja aqui tem um tanto de mentiroso também, tem um tanto de gente assim que não paga as contas em dia, né? Aqui tá todo mundo. Tem todo mundo lutando contra esses pecados, entendeu? E aqui com o irmão vai falar, irmão, você não tá pagando a conta não, né? Tem que pagar, né? Aí você fala, mesmo, não, eu tô pecando. Igreja. Então é isso, igreja. Você precisa pertencer a uma igreja. Você precisa entender que a missão, ela é uma dentre as tantas igrejas. Então, teve outro dia que eu tive uma conversa e a pessoa falou assim, as igrejas estão tudo corrompida, não tem nada presta mais, não sei o quê. E assim, e aí tem uma ordem aí que tá ficando uma coisa de maluco. Eu falei assim, mas todas? Todas. Eu falei, então também tô. Então também tô, porque se eu faço parte da igreja, né, dessa igreja aqui, a gente não... A igreja aqui, gente, a igreja de Jesus, ela não é a igreja batista, presbiteriana, igreja pentecostal, é a igreja de quem foi salvo. Tem gente salva lá na igreja pentecostal? Na igreja de Jesus. E se reuniu lá, entre os irmãos pentecostal. Comunidade, congregação pentecostal. Você acha que lá a pregação do evangelho está acontecendo? Então é lá que é seu lugar. Se é presbiteriano, é lá que é o lugar. Se é batista, se é a igreja assim, igual a nossa, assim, na casa, o importante é que você pertença e se una a irmãos na fé. Onde há a pregação do evangelho, onde há cuidado mútuo, onde há missão de Deus, onde você é desafiado, onde você é confrontado. Glória a Deus, o irmão ali deu. Glória a Deus, ele pode. Então, onde você é confrontado, onde você é estimulado a desenvolver a sua fé, o seu discipulado. É por isso que o Jonas Madureira ele fala, né? Que discipulado é seguir a Cristo e ajudar outras pessoas a seguir a Cristo também. E onde que você vai fazer isso? Onde você vai ajudar outras pessoas a seguir a Cristo? É aqui na comunidade de fé. É nessa congregação local que a gente deu o nome, Missão 1618, olha que nome horrível. No início, é o caso daqui presta atenção aqui também. No dia que a gente colocou esse nome, a gente não sabia o que a gente estava pensando. Porque a gente estava pensando no texto de Mateus 16:8, né? Toda vez que alguém falasse, por que Missão 16:8? Isso é uma ONG? Aí eu falava, não é uma ONG. É porque aí eu explicava toda a história para a pessoa. O que é isso aí? Vocês são uma missão? Vocês são da Jocum? Aí até explicar, eu falei, é isso aí mesmo, né? O culto é domingo, vamos lá, né? Era mais fácil explicar, né? Às vezes a pessoa no culto uns meses e fala, uai, cadê a igreja? E cadê a igreja? Não... Realmente, você tem razão, a gente tá errado. Mas assim, igreja, congregação local tem nome. Congregação local tem estrutura, tem sistema de governo. Tem essas coisas, porque ser humano é assim, entendeu? Você vai chamar uma pessoa para jantar na sua casa. A pessoa vai ficar cheia de dedos lá. Vai falar, eu sento quando o dono da casa sentar ou já pode comer? Faz a oração agora ou no meio? Então tudo na vida tem sistemas. E a igreja, a congregação local também tem. Se você é essa pessoa que fala assim, a igreja eu não gosto de igreja não, porque a igreja é muito desse negócio de sistema. Tem um pastor, tem um diácono, eu não entendo nada disso. A Bíblia tem número. Eu falei, mami... Tem um número, versículo, né? Eles querem sistematizar tudo. Tem certeza que Jesus não inventou isso? Jesus não inventou isso não. Isso é coisa que a gente colocou mesmo. E é coisa pra gente se organizar. Por quê? Porque a gente é desorganizado.
Entendeu? Gente desorganizada. Tem a hora para pregar, tem a hora que você senta assim, uma cadeira do lado. Isso faz parte da congregação local. E a congregação local existe porque a igreja é invisível. A igreja é invisível, o corpo de Cristo espalhado na terra precisa disso. Se chover, você está protegido da chuva. Se fizer sol, você está protegido do sol. Mas aqui, ó, não confunda isso aqui, ó, com a igreja de Jesus. Isso aqui é o lugar que a gente chama de igreja. Por isso que a gente fala também que tem a igreja com I maiúsculo e a igreja com I minúsculo. Igreja com I minúsculo é isso aqui, pedra, som, cadeira. E a igreja com I maiúsculo é a igreja daqueles que foram salvos pela graça de Deus. Eu e você. Eu e você vamos cear daqui a pouco, celebrando a morte e ressurreição de Jesus, que nos uniu no seu corpo, na sua morte. E por isso que a gente celebra isso, porque a gente é a comunidade daqueles que foram alcançados, do reino de Deus, daqueles que avançam contra as trevas. E o testemunho dessa comunidade, da nossa unidade, de como nós perseveramos na palavra, na doutrina, de como nós permanecemos fiéis buscando o tempo todo a santificação, o testemunho. Isso, meus amigos, isso é muito valioso para essa sociedade, onde você registra no cartório aqui a sociedade aqui entre duas pessoas. Daqui 2 anos a empresa começa a ir bem, em vez deles se alegrar, o que eles fazem? Nós já quer fazer algum jeito lá de desviar dinheiro, aí desfaz a sociedade. Casamento é desfeito, tudo é desfeito. Todo tipo de compromisso nessa sociedade é desfeito. Né? Tudo. Então você torce para um time hoje, o time começou a ir para a Série C lá, ó, aí não torço mais para ele não, vou torcer para o Galo. Né? Ninguém falou amém, é brincadeira. Então assim, mas assim, você começa, você vai desfazendo dos compromissos, por quê? E a igreja, você é convidado a assumir esse compromisso, primeiro com Deus, essa aliança é com Deus. Mas amar a Deus, meus irmãos, implica amar as pessoas que Deus ama. Entendeu? E Deus ama pecador. Deus ama gente como eu e você. Então, se você quer continuar amando a Deus, agradando a Deus, adorando a Deus, cultuando a Deus, você vai ter que lidar com esse seu irmão. Amar ele, buscar comunhão com ele, né? E a gente vai saturando aqui e vivendo, e é isso mesmo. Isso faz parte da congregação local. Por isso que não existe uma pessoa lá, gente, o YouTube é legal demais, podcast e tal, mas essa não é a sua comunidade. Sua comunidade tem cara, tem endereço, tem cheiro. Fala aí, quando você chega na missão, tem cheirinho de café, cheirinho de mato. Então é isso. Nós precisamos disso para a nossa saúde com Deus, nossa saúde espiritual, obviamente, mas nossa saúde psicológica. É bom ter gente para a gente poder desabafar, contar da nossa vida, para a gente poder ser estimulado à piedade, à prática das boas obras. Ser igreja é ser sal e luz. E ser sal e luz significa viver de maneira tão extraordinária para a glória de Deus que as pessoas olham para nós e também são convidadas a glorificarem a Deus. Porque é impossível. Só podem olhar para nós e ver o milagre e falar glória a Deus. Só pode ser Deus isso na vida deles. Só pode ser Deus, porque não tem como não. Nem você faz uma organização comunitária, um time de futebol lá, amador, não dá tão certo igual a igreja. Entendeu? Então, é por quê? Porque aqui é governado pelo Espírito Santo. Aqui é submissão à palavra do Pai. Adoração a Jesus, tá vendo? Igreja de Jesus. Essa é a igreja que você é convidado. Então, quando a gente olha para o Mateus 16, é isso que nos vem à cabeça. Também eu te digo que você é Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Existe uma promessa de Jesus, que Jesus que está construindo isso aqui. É Jesus que está cuidando de cada pessoa aqui. Jesus está cuidando dessa comunidade. É Jesus que está fazendo os ajustes. E tem muita coisa para ser ajustada. Mas as mãos de Jesus estão envolvidas nesse processo. Nós não fazemos isso aqui na força do próprio braço. Nós contamos que Jesus está envolvido com a edificação dessa igreja, a transformação dessa igreja. Por fim, eu queria ler Mateus 28. Mateus 28, versículo 19, diz assim: Portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-a a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês
todos os dias até o fim dos tempos. Essa missão é para vocês. É missão para o plural. A missão da igreja é ir pelo mundo, fazendo discípulos de todas as nações. A questão é onde nós vamos discipular essas pessoas. Nós precisamos de igrejas saudáveis para que essas igrejas possam abrigar os novos discípulos. Para que nessas igrejas nós possamos dar a eles todo o ensinamento, tudo que é o Evangelho. Que eles possam ter ambientes onde eles possam ser cuidados, educados. Para que haja entre nós batismo. Para que haja entre nós gente se convertendo, gente confessando a Jesus. Para que haja entre nós transformação de vida. Para que haja entre nós pessoas aprendendo e guardando tudo aquilo que Jesus ensinou. E assim, eu falo isso várias vezes. Quanto tempo demora para uma pessoa guardar tudo que Jesus ensinou? Então a gente vai precisar ser igreja por muito tempo. Porque aqui a gente está aprendendo a guardar aquilo que Jesus ensinou. A promessa, mais uma vez, é certa. Eis que estou com vocês todos os dias até os fins dos tempos. Jesus estará com a gente enquanto a gente estiver com Ele. Enquanto a gente estiver nessa comunidade, nessa igreja, encontrando nele essa missão para ser essa igreja, ser e pertencer a essa igreja. Por isso que eu queria que você se colocasse de pé nesse momento.